Ei pessoal, vamos ler hoje o capítulo 3, Ficando para Trás. Não tem nada de glamouroso na primeira aparição de Eliseu nas páginas da Bíblia. Ele não era nenhum fazedor de milagres, profeta, sábio. Não vemos nenhuma evidência de que ele era alguém santo, devoto. Era apenas um cara arando o campo. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. 1 Reis 19:19. Arar a terra é um trabalho de quebrar as costas. Eliseu não apenas podia sentir o gosto de seu próprio suor, como sentia o cheiro do boi. Ele tinha poeira e estrume embolados em seus cabelos, revestindo suas narinas e pulmões. Quando se ara a terra todos os dias, os cheiros e os cenários são sempre os mesmos. Segunda-feira você tem assento privilegiado para ver traseiros de boi. Terça-feira você olha para sua direita pela janela mais traseiros de bois. Entretenimento de bordo às quartas-feiras, traseiros de boi. Quinta-feira você clica em www.traseirosdebois.com. Especial de sexta-feira, mais crocância e sujeira do MasterChef traseiro de bois. Na próxima segunda, você se levanta e começa o ciclo de novo. Pode parecer ruim, mas arar a terra com bois paga as contas. No dia que Eliseu recebeu o chamado para iniciar a grande visão que Deus tinha para a sua vida, ele estava levando a vida pacata que sempre viveu. Acordar, se trocar, pegar o arado, guiar o boi, tossir poeira, almoçar, guiar o boi, tossir poeira, se limpar, jantar, ir dormir, acordar na manhã seguinte, começar tudo de novo. Não há nada de errado com o trabalho duro. Alguns teólogos acreditam que as 12 parelhas de bois pertenciam a um homem rico e que Eliseu era encarregado por tudo. Então o que lhe faltava em glamour no trabalho era compensado em estabilidade. Era um trabalho consistente, um cenário consistente, cheiros consistentes, e havia dias em que Eliseu era puxado pela tirania intoxicante do familiar. Mas todas as manhãs, ao começar o lento rastejar atrás do arado, ele não está apenas atrás do rabo dos bois, ele está atrás do seu arado interior, desenterrando o tedioso. Você se identifica com esse tipo de trabalho? Esse tipo de vida? Eu sim. Quando era adolescente, passei os verões cortando grama e cavando covas no cemitério pet local. Embora eu nunca tenha enterrado um boi, minha rotina não variava muito. Acordar, me vestir, pegar as pás, cavar buracos, transportar os pets queridos, enterrar os pets queridos, almoçar, remover ervas daninhas em volta das lápides, trocar as flores destruídas sem querer, me limpar, jantar, ver televisão, acordar na manhã seguinte, começar tudo de novo. Por alguns verões, segui a marcha monótona do ordinário. E por um lado, não havia nada de errado com aquilo. Todo adolescente precisa de um emprego. Fazer a mesma coisa, repetidamente, é bom por vários motivos. Rotina é um componente vital e bíblico do nosso relacionamento com Deus. É também a chave para manter um casamento, segurar um emprego, ficar em forma e alcançar muitas outras metas desejáveis. Este não é o tipo de repetição da qual precisamos ser resgatados. Este exemplo refere-se a um tipo de disciplina que devemos abraçar. O que precisamos efetivamente é ser salvos do tipo de vida medíocre que comentei antes. Já consideramos anteriormente algumas descrições do que seria isso. Agora vamos desvendar possíveis formas de reconhecê-la. Se pudermos identificar as armadilhas do bom o suficiente, estaremos melhor preparados para nos proteger contra ele. A monotonia. A monotonia espiritual trabalha contra você de inúmeras formas sutis. Quando ela se instala, as coisas que costumavam trazer energia e paixão à sua caminhada com Deus se tornam obrigações e enfado. Quando você começa a arar sem pensar, atividades como reunião de estudos bíblicos e frequentar a igreja começam a se tornarem queixas como tem que ir, ou ao invés de tem a oportunidade de ir.
É aí que a complacência fica incubada. Então ela se espalha para outras áreas da sua vida. A forma como cresce é enganadora. Você fica preso e confortável em uma certa rotina sem vida. Então, você permanece nela o bastante para se tornar dependente da rotina. Finalmente, você tem medo de deixar a rotina, mesmo agora odiando. Ou pior, mesmo que Deus o esteja pedindo para sair. Conheço muitas pessoas boas que admitiriam o fato de que por grande parte de suas vidas viveram arando sem pensar. Veja, todos estamos suscetíveis a esse tipo de armadilha diabólica. Do presidente de uma empresa listada na Fortune 500, que não está arriscando muito a fim de fazer os relatórios trimestrais ficarem bons, ao calouro da faculdade que está tentando enrolar substituindo matérias principais pela terceira vez no semestre, a mãe que detesta o som da sua própria voz quando está brigando com seus filhos e cutucando o marido. Para um pregador como eu, é fácil entrar no ritmo de preparar mensagens, semana após semanas, mas perder um pouco da minha paixão pessoal pela palavra de Deus no processo. Houve semanas que depois de clicar em salvar em meu esboço da mensagem do próximo domingo, senti como se o Senhor me dissesse: você passou a semana toda estudando minha palavra para ministrar aos cultos, mas não passou nenhuma hora estudando de forma pessoal para que eu pudesse ministrar a você. Pelo visto, pregadores também podem perder a visão atrás de bois. Podemos todos nos identificar com esse arar sem pensar em nossos próprios relacionamentos. Você pensa a respeito da falta de intimidade que você tem com as pessoas que mais ama e fica extremamente decepcionado com você mesmo? Será que seu casamento é mais marcado por boas intenções e tolerância do que por paixão? Ou para as mães modernas, você salvou uma ideia no Pinterest de algo legal para fazer com seus filhos e que geraria uma ótima recordação, mas viu seus planos enterrados em ativismo e mau comportamento? Você já chegou no fim de um dia como este e se perguntou: meu Deus, o que há de errado comigo? Não importa quem você seja ou o que faça, sucumbir à mediocridade irá sabotar sua vitalidade espiritual. Pode ser que você não note no começo ou mesmo por anos. No entanto, mais cedo ou mais tarde, a vida cristã complacente chega ao ponto de rendimentos descrentes. Sua vida não sustenta mais com a eficiência que costumava sustentar. Você está frustrado e irritado. Tem se sentido tentado de formas que não podem ser partilhadas com seu grupo de amigos. E você só vê uma solução: entrar atrás do arado. Mas seu futuro não é arar sem pensar. Sua situação é reversível. Você não está fadada a uma existência vazia. Pode começar a viver uma vida melhor, porque existe algo diferente hoje. Deus está falando de você pelas costas. Era um dia normal para Eliseu, assim como hoje é para você, quando a batida imprevisível da vida ordinária foi interrompida e tudo mudou. A interrupção não aconteceu da forma como a maioria de nós pensa que deveria ocorrer. As interrupções de Deus raramente ocorrem. Eliseu não foi a uma feira de carreira ou se encontrou com um life coach para falar sobre novas possibilidades. Ele não estava buscando uma nova forma de viver. E escuta isso, Eliseu não estava orando. Ele estava fazendo seu melhor com a vida que pensou que lhe fora entregue. Mas Deus o estava observando. Centenas de milhas distantes da tirania do arado, Deus estava falando de Eliseu pelas costas. E a essência da conversa era que Deus tinha algo maior para ele. Um chamado divino além de sua imaginação. Entre Elias. Você provavelmente conhece Elias 100 vezes melhor do que conheceu Eliseu. Ele é o cara que encarou os profetas de Baal numa luta tipo Steel Cage Match e mandou fazer descer do céu. Elias é o Mick Jagger dos profetas do Antigo Testamento. Tradução para as meninas de 13 anos, ele é o Justin Bieber dos profetas do Antigo Testamento. Recentemente, Deus havia mandado Elias apontar Eliseu como seu sucessor. Veja em 1 Reis 19:16.
Em obediência à instrução de Deus, Elias pega o rumo do campo à procura de seu sucessor. Eliseu ainda não sabe, mas o grande profeta Elias está nas redondezas com planos de ungí-lo como próximo profeta das nações. Depois daquele encontro, nada mais será como antes. A presença de Elias no que parece ser uma situação comum irá catapultar a vida de Eliseu em uma extraordinária nova direção. Isso nos leva ao primeiro passo para romper com a inércia do bom o suficiente. Iniciar a visão de Deus começa com se tornar mais intensamente ciente da presença de Deus em sua vida. Não apenas crer genericamente que Deus está presente em todo o universo, mas entender como Ele se faz presente em suas situações comuns e deseja fazer obras incomuns em sua vida. De uma forma ainda mais real, ainda assim menos óbvia que a presença de Elias no campo com Eliseu, Deus está com você, cuidando de você, planejando grandes coisas para você. Qual sua reação instintiva quando eu digo isso? Para muitas pessoas, a presença de Deus é abstrata e teórica. Claro, Deus está em todos os lugares, mas é diferente crer que Ele está pessoalmente cuidando dos detalhes da sua vida. Talvez você pense que não há nada de notório em sua vida. Certamente nada digno da atenção de Deus. Os paparazzi não estão esperando nos arbustos para vê-lo com roupas de academia e vender as fotos para uma revista. Então, por que você deveria acreditar que tem a atenção total do Deus que criou as galáxias? Se isso descreve como você se sente, quero que reflita em alguns versículos de um dos meus salmos favoritos. Davi escreveu essas palavras de afirmação num tempo quando Deus parecia estar distante dele. A primeira vez que li, a presença de Deus passou a ter um sentido completamente novo para mim. Davi escreveu: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, versículos 7, 8 e 10. Felizmente, não importa quão isolado você se sinta no campo, Deus está lá. Ele tem estado o tempo todo. Ele o tem visto bater cartão, mexer o café, surfar na internet e retornar as ligações. Você não deveria ficar desesperado por saber que os olhos de Deus estão em você, porque Ele não vê com os olhos de desaprovação ou decepção. Sua presença não é sinal de condenação. É, na verdade, um convite. Deus está presente com você através de seu Espírito Santo, porque Ele pretende arrancá-lo da tirania do familiar, arrebentar a monotonia da vida que você levava e levá-lo para uma aventura. Ele está indo a lugares que você nunca foi e fazendo coisas que você nunca fez. E tudo isso se resume à pergunta: você vai me seguir em direção a coisas maiores? Assim como Elias pessoalmente fez o convite a Eliseu, aquele que é maior que Elias está fazendo o convite a você. Se tornar ciente de sua presença é o primeiro passo para perceber seu propósito. A capa do seu chamado. Mas vamos mais a fundo para olhar como Elias se aproximou de Eliseu. A história dele nos mostra algumas conexões poderosas sobre a forma como Deus chama cada um de nós para coisas grandes, especialmente quando menos esperamos. A Bíblia diz: Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. 1 Reis 19, 19 e 20. Você viu isso? Aparentemente, Eliseu não hesitou. Ele larga o arado e corre atrás do profeta mais velho. Não que ele tenha muito tempo para decidir. Perceba que Elias não está parando para um café. Ele não se senta com Eliseu para bater um papo sobre o clima e as crianças e técnicas de arado. Não pergunta se Eliseu está feliz fazendo o que faz. Não pergunta sobre seus segredos mais sombrios ou o que ele sonhava em ser quando crescesse.
E isso porque ele não precisa. Deus já havia dito a ele que os dias de arado, sem falar de Eliseu, estavam para terminar. Mesmo Eliseu não tendo ideia disso. Deus frequentemente está trabalhando nos bastidores da sua vida, orquestrando o seu destino para você, mesmo que você não tenha ideia do que Ele está tramando. Só porque você não ouviu Deus o chamar pelo nome ou lhe dizer especificamente o que fazer com sua vida, não quer dizer que Ele não esteja conspirando grandes coisas para você. Acho que posso dizer que Deus gosta de pegá-lo de surpresa. Você está dançando conforme a música do ordinário. Então um dia o ordinário é interrompido por um chamado. Esse chamado pode mudar tudo se você o discernir. Encontre a batida. Para mim, enquanto eu suava no cemitério pet por $150 por semana, a interrupção não foi a voz de Deus vindo da cova de um Golden Retriever. Foi o som de pregadores pentecostais vindo dos meus fones de ouvido. Veja, como um recém-convertido, cheio do fogo, eu levava uma grande coleção de gravação dos meus sermões preferidos para o trabalho, todos os dias, e ouvia em meu Walkman enquanto suava debaixo do sol. Lembra dos Walkmans? Eles tocavam fitas cassete. Lembra das fitas cassete? Deixa pra lá. O ponto é que me lembro do som dos pregadores old school pulsando em meus ouvidos dia após dia. Eu voltava a fita para as partes que mais gostava, memorizava aquelas partes, palavra por palavra, fôlego por fôlego, com as pausas e cadências que os pregadores haviam realçado. Para mim, soava melhor do que qualquer batida em qualquer danceteria. E na sutil entonação do meu espírito, comecei a sentir algo que mudaria minha vida. Deus está me chamando para ser um pregador um dia. Eu fui feito para algo muito maior do que isso agora. Obviamente, não há nada de errado com enterrar pets e manter seus locais de descanso perpetuamente arrumados. Esse trabalho trouxe muita disciplina para a minha vida e sou grato por isso. Mas não era meu maior chamado. Olhando para trás, consigo ver que Deus usou aquelas fitas de pregação para interromper minha vida, para declarar futuro ao meu coração. Ele estava criando em mim um desejo que se tornaria minha obsessão na vida. O chamado de Eliseu veio como um encontro relâmpago com Elias. O meu veio em parte através da paixão de pregadores fervorosos, apoiados com o som do órgão Hammond B. Como vai ser o seu? Depende. Conversei com algumas pessoas que sentiram seus chamados, que pode ter sido para iniciar um negócio ou perseguir sua vocação com maior paixão, através de uma frase e uma conversa casual que não parava de soar em seus ouvidos, ou de uma experiência que deixou uma impressão em suas mentes e não ia embora. Conheci pais e mães que receberam uma visão clara e distinta para o modo como Deus queria que criassem seus filhos, não em um momento brilhante de romper, mas ao longo das lentas e consistentes impressões e observações guiadas pelo Espírito. Eu poderia lhe dar centenas de exemplos, pois Deus comunica a visão de forma diferente para cada um que Ele chama. Não será exatamente igual para você como foi para mim, para Eliseu ou para seu melhor amigo. Então, como você saberá que Deus está interrompendo a sua vida com esse chamado? Você terá que prestar atenção nas vibrações espirituais ao seu redor. Avalie as interrupções que Ele está trazendo para lhe tirar do ritmo. Examine a forma como Deus está alinhando as verdades em sua palavra com o contexto da sua vida. Existe uma mensagem que está martelando na sua cabeça incessantemente? Essa é a forma de saber que Deus está tentando se comunicar com você. Outras vezes, você não ouvirá tão claramente, mas se você se posicionar em um lugar focado em Deus, perto de pessoas centradas em Deus, você aprenderá formas de ouvi-lo em muitas situações com o passar do tempo. E este é o objetivo, algo maior. A forma como Deus declara seu chamado em nossas vidas é única, assim como as cores que espalhou quando formou o mundo com sua palavra. O lance é, você não precisa ter todas as variáveis e entender tudo sobre como o chamado de Deus chegará até você. Apenas se prepare para responder em fé quando chegar a hora.
Quando Elias jogou sua capa, o manto de seu ministério em Eliseu, ele nem ao menos falou com ele. Ainda assim, mais coisas foram comunicadas com o cair da capa sobre Eliseu do que Elias poderia ter dito em centenas de cafés juntos, ou mesmo em 1000 horas de conversa. A capa, uma simples vestimenta feita de lã ou pele animal, comunica a mensagem. Você foi feito para isso, Eliseu. Não foi feito para passar o resto da vida olhando sem foco para traseiros de bois. Deus tem outra coisa para você. Ele quer tirá-lo da tirania do familiar e levá-lo a uma vida cheia de imprevisíveis e maravilhas. Sua vida pode ser muito mais. A capa caiu sobre Eliseu como um balde de água gelada, despertando-o da monotonia da vida que vivia, despertando-o da tirania do familiar. Quando o manto do profeta cai sobre os ombros do arador, está feito. Eliseu foi escolhido como sucessor do profeta mais famoso da história de Israel. Mas agora chega a verdadeira escolha. Será que Eliseu vai escolher essa vida maior para a qual Deus o chamou? Ou passar sua vida olhando para traseiros? Este é um homem acostumado com o ritmo lento do arado com bois. Um homem acostumado com a cadência do campo. Para alguém cuja vida foi construída no ritmo lento e familiar da rotina, Eliseu faz algo extraordinário. Ele sai correndo. Jesus abençoe vocês, pessoal, e até o nosso próximo capítulo.